Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Grande Pai, queremos desfrutar mais um pouco da Sua palavra. Fale conosco e nos ajude nesta grande revelação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu não quero comentar, talvez, muito sobre o batismo, e na verdade vocês conhecem, ainda que é bom passar um pouco sobre isso. Mas eu quero falar apenas sobre palavras simples que o Senhor Jesus Cristo disse. 3 palavras, né? Eu estou convosco. Sempre foi difícil para as pessoas verem que Deus estava com elas. Porque, mesmo no tempo de Jesus, a gente fala que o povo estava com Jesus, estava com Deus, mas quem viveu naqueles dias não era fácil pertencer ao grupo de Jesus. Era o grupo mais falado daqueles dias, e que dizia, olha, você pertence a um grupo sujo, mau e diabólico, pois dizia que Jesus tinha demônio, tinha Beelzebul. E quem teve coragem foi o eleito de enfrentar a raça daquele dia. Eu vou ficar nesse grupo aí. Mas ele é do diabo, eu também sou. Tem hora que é assim, né? Mas ele é do diabo. Mas se ele é, eu também sou, porque eu gosto dele. Se o diabo for como ele, então eu estou com ele. Entende? É que as pessoas nunca puderam ver quem é Deus. Eles nunca conheceram, porque se fala de Deus, se fala de uma coisa muito longe, muito grande, muito alta. E enquanto que ele é muito pequeno, muito baixo, Deus sempre foi assim. Quando ele nasceu, se fosse eu escolheria uma casa bonita, casa rica para nascer. Se fosse para mim escolher. Ele escolheu nascer entre os animais. Então, ele é bem diferente de cada um de nós. Por isso, ele ensinou, ele diz, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, ele podia dizer, aprendei de mim. Muitos de nós não podemos dizer para a família, aprenda comigo. O marido falar para a esposa, você tem que aprender comigo. A esposa falar para o marido, aprenda comigo. Não podemos nem falar isso. Talvez não podemos falar para os filhos, vocês aprendem comigo. Tem pai que não vale nada, então não pode falar. Certo? Mas Jesus veio e diz, aprendei de mim, que sou manso. Então, eu estava pensando só nesta palavra, estou convosco, só isso daqui. Ele sempre esteve com o povo, ele sempre esteve. Naquela primeira era de Jesus, para enxergar Deus com eles, era muito difícil, porque veio de uma forma simples, nascimento simples, família simples.
Voltaremos a pensar no Ômega, outra vez, que nasceu de uma família simples, um homem simples, pai simples, além do pior, pai bêbado. Certo? É a mesma coisa, você tá escutando eu pregar, eu sou filho de um que bebeu demais, filho de um bêbado. Podia dar alguma coisa? Brana, filho também de Charles Brana, que era conhecido porque bebia muito. E Brana nunca bebeu. Meu pai bebeu muito. Eu lembro que eles contavam a história dele, que ele carregava uma lata de querosene em 2 dedos, assim, bêbado em cima de uma égua. E a égua abria a porteira para ele, tão bêbado que ele estava. Certo? E eu sou filho de um homem desse tipo. E eu nunca bebi. Certo? Eu não quero dizer que sou alguma coisa, não. Simplesmente, tem hora que o pai não pode dizer, aprende de mim. Se meu pai dissesse assim, Osmar, aprende de mim. Mas meu pai dizia assim, se eu ver você com cigarro na boca, eu vou te meter a mão na boca. E ele fumava. Certo? E ele fumava. Então, em outras palavras, não aprenda comigo. Não aprenda a fumar. Não aprenda a beber. Agora, nós estamos aprendendo como a palavra em cada época está conosco. E a palavra está de uma forma simples. Vamos excluir o homem. Vamos só achar a palavra. Mas para achar a palavra, você tem que falar o homem do dia que a palavra estava ali. A gente exclui o homem e depois, mas a palavra... Jesus é a palavra, Deus é a palavra, ele diz, eu estou convosco. A gente só pensa assim, ele está conosco aqui, Deus está aqui, mas cadê ele? Não, e o problema é que nós não vemos por isso, porque nós estamos procurando Deus de uma forma que nossos pensamentos venham estar satisfeitos, e Deus é a palavra daquele dia. E para eu saber que Deus está aqui hoje, eu tenho que conhecer quais escrituras estão prometidas para hoje. Se eu não sei quais escrituras estão prometidas para cumprir hoje, jamais eu vou saber que eu estou convosco. Certo? Jamais conhecerei, porque não sei qual escritura. E eu preciso de saber a escritura que cumpre hoje. Eu sei que cumpriu com Moisés, cumpriu com Noé, cumpriu com Jesus, cumpriu com João Batista, cumpriu com Pedro, cumpriu com Paulo, cumpriu com Martim, com Columba, com Lutero, com Wesley. Eu sei das escrituras que cumpriu com William Branham. Mas isto foi Deus convosco ontem. Mas eu quero saber se Ele está conosco hoje. Eis que eu estou convosco hoje, não convosco ontem. Em cada época, ele esteve presente. E ele só é identificado quando a palavra do dia está em seu perfeito cumprimento. E só o eleito, o importante é que é só o eleito que vê, mas ninguém. Se você procurar ser uma grande pessoa, o inteligente, não é que nós somos burros, não. Mas se procurar ser aquele inteligente para poder saber de Deus, nenhum deles sabe. Você procura as pessoas mais inteligentes. Hoje, elas não sabem que Deus está conosco. Elas não sabem, Deus está conosco. Você deveria saber que Deus está com você. O que você tem? A palavra que está cumprindo hoje. Se eu tenho uma palavra que cumpre hoje, eu estou com Deus hoje. Eu devo sentir, estou, Ele falando, eu estou convosco. Certo? Isto é tempo presente. Eu estou convosco. Ele está falando de estar conosco neste dia. Agora, nós já conhecemos essas escrituras, então não é difícil. Para o tempo de Jesus, quando Jesus diz, ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, eu quero saber quem foi que saiu ensinando. O que Jesus mandou ensinar.
Jesus nunca mandou, vocês vão e batiza, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz, ensina, ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai. Então as pessoas, as nações deveriam saber o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se soubesse o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que é um nome só para 3 ofícios. A Bíblia não está escrita em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia. Os trinitários estão errados por isso, porque se eles creem que são 3 pessoas na Santíssima Trindade, então eles expressam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como sendo 3 nomes. E a Bíblia mostra apenas um nome, em nome do Pai. E é no singular. O importante é que nós não somos estudados, mas nós entendemos de alguma coisinha. É bom isso daí. A gente não estudou, mas a gente entende de algumas coisinhas que Deus permitiu a gente entender pelo pequeno estudo para poder saber estas coisas e saber que Ele está aqui conosco hoje através da palavra que está cumprindo hoje. Eu posso dizer, olha os dias de Noé, Deus operou. Mas isso foi Deus ontem, lá atrás. Nos dias de Jesus, Ele morreu na cruz para me salvar. Mas isso foi Deus há 2000 anos atrás. Eu quero saber dele hoje. Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Eu quero saber se eu estou vivendo num dia deste que Ele disse, todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. É que as pessoas pensam assim, Deus está comigo ontem, hoje, amanhã, todos os dias. Não. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias é todas as eras, todos os tempos, todas as vezes que a minha palavra estiver cumprindo, aquele é um dia meu, todos os dias. Estou convosco até a consumação do século. Agora acabou tudo. Não tem mais para onde correr. Você sabe que nós estamos na consumação do século. Não existe mais século. Agora acabou. Século 21. Pensava no século 20, que era o último. Mas o século 20, Deus fez um trabalho no meio do século e levou o seu profeta. E o povo ainda precisava ser ensinado daquele dia que Deus operou, que Deus estava com o povo nos Estados Unidos no entardecer, cumprindo Malaquias 4, 5 e 6, cumprindo Zacarias 14, 5 e 6, 6 e 7. Eles deveriam saber daquele dia lá atrás. E muitos passaram por alto e não souberam que Deus estava lá. Eles souberam que Deus operou através de Lutero, de Wesley. Eles souberam que Deus operou no grande movimento pentecostal, certo? Lá na Rua Azusa, né? Eles souberam disso. Mas quando Deus operou na Rua 8, com a pen. Eles não sabem. Aí eles não sabem. Onde Deus estava operando, numa esquina. Que Deus gosta de fazer esquina. Entende? Porque na esquina, você perde Ele. Muita gente vem andando atrás de Deus e Deus vai. Daqui a pouco Deus vira a esquina e ele... Foi na esquina da Rua Azusa. Entende? Foi na esquina da Rua 8 com a PEN, nos Estados Unidos, com a Mombrana. É incrível essas coisas. Não é? É incrível. Deus chegou e fez uma esquina com a Frei Agostinho da Piedade, com a doutor João Messias. Sempre, ele passa, ele vira a esquina, a pessoa prossegue. Não, está tudo bem, eu estou na Rua Frei Agostinho. Sim, mas ele já virou para doutor João Messias. Ele já virou.
Ele faz uma esquina. O irmão Bruno diz, você para fazer uma parede reta, você pode saber fazer, mas para fazer uma esquina, você tem que ser um bom pedreiro. Entende? Tem que ser. E Deus é essa maneira que Ele trabalha. Ele vem construindo, você acompanha Ele, e daqui a pouco você o perde de vista, porque Ele já fez a esquina, você pensou que Ele ia para frente, e Ele dobrou a esquina. A maneira de Deus trabalhar. Talvez você não está nem entendendo o que eu estou falando. Certo? Tem hora que a gente passa por altas coisas assim. Mas é a forma de Deus trabalhar. E as pessoas não entendem. Ele diz, eu estou convosco todos os dias. Para mim, o último dia, para mim, eu pensava que o último dia era a esquina de Brana. E agora, para mim, último dia é a esquina de João. Aí você escuta, o que é isso, gente? Brana, João. Tem muitos dos nossos, certo? Tem muitos dos nossos que têm dificuldade. Um dia eu me arrisquei, e diz, a noiva é virgem. Está em 1 Coríntios 11, que ela é virgem, e João é virgem. Jesus é cordeiro, e Brana é cordeiro. A noiva é virgem, e João é virgem. E deixei quieto. E depois, o que o senhor quis dizer com aquilo? Nada. Não quis dizer nada. Não precisa de revelar. Esta é a verdade. Agora, não é por causa do João, da pessoa. Não, é por causa da palavra, estou convosco. Agora, Deus se esconde, como Ele escondeu em Paulo, escondeu em Pedro. Escondeu em Pedro, vou te falar, Deus ficou bem escondido. Escondendo o ignorante, o indivíduo não sabia assinar o nome. Ele não sabia nada. E Deus escondeu nele. Aqui tá bom. Ao invés de Deus ficar no lugar que os outros vê, ele disse, não, eu quero me esconder. Então ele tem que pegar um homem tipo Pedro e esconder. Muitos de nós, irmãos, achamos que nós somos humildes. Achamos que nós não sabemos nada. Mas nós temos tanta inteligência que Deus não dá conta de esconder atrás de nós. Não dá conta. Porque Ele precisa encontrar alguém que seja verdadeiramente humilde para Ele poder esconder ali. Olha, mas por que o senhor não fica assim à vista? Não, é para que eles não me vejam e se convertam. Porque eles não são meus. É por isso que eu vou ficar aqui escondido, falando em parábolas. Deixa eu falar em esquina, falar em parábola. Eu estou convosco todos os dias. E agora, o último dia que eu vejo Deus, o último dia é o dia da esposa. O último dia é o dia de João. O último dia dele, eu estou convosco todos os dias. O último dia é esse dia que nós vivemos. Não tem mais tempo, não tem para onde correr, não tem mais para onde ir, entende? Não tem para quem ir. Era isso que Jesus falou para Pedro, vocês não querem ir embora também? Falando para os 11, ele diz, não. Ele conhecia a coisa correta. Diz, para quem iremos nós? Somente tu. Era uma pessoa. Tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Isso é ter revelação. O homem podia não saber escrever, mas sabia falar. Ele não sabia escrever direito, mas tinha uma mensagem. Quando ele abria a boca, ele falava certo. Quando ele falava errado, Jesus chamava ele de Satanás e ele nem ficava com raiva. Isso que é simplicidade. Nós somos nojentos. Deixa eu te chamar de Satanás para ver se você vai vir daqui 2 meses. Não, aquele indivíduo não vai nem falar meu nome. Aquele indivíduo lá, que indivíduo, um bigodinho, falou que eu era Satanás. E foi o que Jesus falou para Pedro. Pedro começou a puxar para o lado de Jesus. Não, mestre, isso não vai acontecer contigo. Tu vais a Jerusalém, mas tu não vais morrer não, isso não vai acontecer. Jesus virou para trás e disse, para trás de mim, Satanás.
É fácil ir na igreja de um homem desse? É fácil saber, estou convosco. Você quer esse homem convosco todos os dias? Vocês querem ele convosco, dizendo estas coisas? A hora que você está acariciando ele, a hora que você está falando bem dele, o senhor não vai morrer. Era mesmo que eu dizia, o senhor não vai morrer, então o senhor não vai ser salvador, não vai fazer nada por mim. Aí dizia, isso é Satanás. Para trás de mim, Satanás. O que eu vejo no Pedro era um verdadeiro crente. Ele voltou nos cultos de Jesus normalmente. Ele, se alguém perguntasse para ele, Pedro, espera, você é aqui outra vez? Mas por quê? Você acha que eu não ia voltar? Ele chamou de Satanás ontem. Diz para trás de mim, Satanás. Diz, mas ontem eu estava sendo usado por Satanás mesmo? Não entendi. Claramente, estou aqui hoje. Eis que estou convosco. Eu sei que Ele é Deus. É essa palavra que eu não posso abandonar. É este Deus que eu não posso deixar. Ele está aqui conosco hoje. É como eu provo para vocês que Deus está conosco hoje. No tempo de William Branham, ele, para provar que Deus estava presente, ele tinha que cumprir as escrituras concernentes ao seu ministério. Ele tinha que ser o Elias do dia, tinha muita coisa. Precisava de um homem que nem Branham mesmo. Ele tinha que ser o Elias do dia, tinha que nascer no entardecer a ver a luz. Ele tinha que ser o sétimo anjo da sétima era da igreja. Ele tinha que ser depois o sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Seja diferente, os ministérios são. Enquanto ele está no ministério das eras da igreja, ele é o sétimo anjo da sétima era da igreja. Quando ele está em Apocalipse 10, ele já saiu fora da era da igreja. Eis que estou à porta e bato. Em outras palavras, eu não estou mais convosco. Eu não estou mais em Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém, falando com o indivíduo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O povo dos Estados Unidos sabia que Jesus já não estava mais com eles. Hoje eles estão pregando, falando bem de Jesus por todo lado. Jesus não está lá mais não. Ele não está lá, mas alguém, não, espera lá, eu leio na minha Bíblia que Deus é onipresente, Ele enche os céus e a terra, mas você esquece de ver que Deus é a palavra que cumpre em cada dia, e cada dia Ele esteve num país, certo? Vamos começar só de Lutero para cá, que o irmão Branham começou a falar dos pés da esposa, dos pés da noiva, começando com Lutero. Um dia Deus estava ali. Estou convosco através de Lutero. Ele passou para outra nação. Estou convosco através de Wesley na Inglaterra. Estou convosco na era pentecostal, mesmo com os dons espirituais apenas. Mas logo ele quis mostrar para nós, eu estou convosco como sétimo anjo. Eis que eu estou. É ele falando, eu estou, eu é a palavra, ele é a palavra. Eu entendo que ele é a palavra que cumpre naquele dia. E hoje não tem uma escritura para cumprir nos Estados Unidos da América do Norte. A escritura que temos hoje na Bíblia cumprindo, ela cumpre aqui no Brasil. Fim do mundo, eis que estou convosco. A América do Norte era o entardecer, nós já somos o fim, acaba. Não tem mais nada. É o fim do mundo, estou convosco até a consumação dos séculos. Mas ele não diz se era o século 19, 20 ou 21. Ele só diz que estaria conosco. Agora nós temos que ter capacidade espiritual de ver que ele esteve com Lutero, ele esteve com Wesley, ele esteve com os pentecostais, ele esteve nos Estados Unidos, na América do Norte, com o irmão Branham, e agora ele está conosco aqui no Brasil. Eu não estou falando, irmãos, não estou falando praticamente do homem, eu quero que vocês entendam, estou falando a palavra. A palavra é um versículo que cumpre aqui. Apocalipse 10, de 1 a 7, não é brasileiro.
Apocalipse 10, de 8 a 11, não é americano. Então é saber onde aquilo cumpre. E você, hoje, mesmo não sabendo nada, diz, mas como eu sou feliz. Porque eu tenho aprendido com a palavra. Eu tenho aprendido com este Deus, que Ele está aqui no fim do mundo. Ele está na consumação dos séculos. Ele não disse, mas a consumação do século não era o século 20. Eu pensava que era. E você sabe que todo mundo pensava que era? Quando estava para dar a virada do ano 2000, todo mundo ficou preocupado. Vai acontecer, vai acontecer alguma coisa. Por que eles ficaram preocupados? Vai acontecer, sabia? Pode acontecer alguma coisa na virada do ano 2000. E eles esperavam que aquilo acontecesse. E que fosse um movimento também, mesmo dentro do país. Vai acontecer algo. E não aconteceu nada à vista deles. Passou o século. Não aconteceu não, graças a Deus. Não aconteceu. Agora, este século é a consumação. Nós mesmos pensávamos que poderia ser a consumação dos séculos, talvez nos Estados Unidos, com a última visita de Deus. Mas como Deus é maravilhoso e sabia o fim desde o princípio, então Ele já sabia que esta emancipação de 21 séculos chegaria até aqui no nosso período, e que Ele não cumpriria sua palavra de Apocalipse 10, 8 a 11 no entardecer, mas Ele cumpriria esta palavra de Apocalipse 10, de 8 a 11 aqui quase no amanhecer. O que é isto? Estou convosco. Eu creio que Ele está aqui para nos ensinar. Ele ensina através da palavra. Quando vocês sabem de nós, esses homens aqui, nenhum tem letra. Nenhum que pregou aqui sabe nada. Sabe? E, não sei se mais estudadinho um pouquinho, é o irmão Rogério. Né? Mas nenhum de nós sabemos nada. Para saber isso, porque esse estudo, se o irmão Rogério tem um grauzinho a mais, esse estudo não dá para saber isso. Não dá. Entende? Então, porque se desse para saber, coitadinho daquele que nem foi ao primeiro ano. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele traz a sua palavra de uma maneira tão simples, tão singela, que a pessoa que não tem nada, nenhum grau de estudo, ela consegue ouvir e entender, porque a fé não vem por aprendizado, a fé não vem por estudos, a fé vem pelo ouvir. E eu dou graças a Deus que eu não sou surdo. Você tem que ser agradecido a Deus pelo ouvir. Vale a pena. Se vale a pena. Tem hora que a gente fala, você tem que ver. Mas a fé não vem por ver. A fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra que Deus está cumprindo hoje. Então eu sei que hoje está cumprindo essa escritura na qual Deus está conosco. Eu estou convosco, diz o Senhor. Hoje. Tome posse dessa escritura sua para hoje. E simplesmente diga no seu coração, Senhor, eu creio. Não ouvi muito, mas eu sei que a escritura é grande. Tem muito movimento do Senhor nesse dia sendo feito num lugar simples. E o Senhor está movimentando. E eu quero simplesmente dizer para o Senhor, eu creio. Não entendi ainda, mas eu creio. Eu não preciso entender, eu preciso crer. Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado para receber sua palavra, para ouvir sua palavra, para sermos alimentados com a sua palavra. Eu creio que o Senhor está conosco. E o Senhor está porque tem uma escritura da Bíblia cumprindo aqui, agora mesmo. Esta escritura está dizendo, eu estou convosco.
Apocalipse 10, 8 a 11, está dizendo, eu estou convosco. Apocalipse 10, de 8 a 11, é Deus. Deus é a palavra, e Ele está dizendo, eu estou convosco. Obrigado, Senhor, nesta consumação do século, quando nós estamos ouvindo as suas últimas advertências, e as suas seus últimos esclarecimentos, e as suas palavras reveladoras, neste último dia, nós te somos agradecidos, que isto possa descer, manifestar, nascer, crescer, frutificar em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.